Uma boa noite a todos. Nesses dias nós estamos refletindo, estamos meditando sobre os efeitos do ressuscitado em nossas vidas. Eu queria retomar um pouco o evangelho de ontem dos discípulos de Emaús, porque o evangelho de ontem termina com Jesus dizendo, eles mesmos sentindo no coração uma voz interior que falava dentro do coração deles: vamos voltar e avisar aos outros aquilo que vivemos, aquilo que vimos e ouvimos. Uma coisa interessante do evangelho de ontem é que os discípulos de Emaús voltavam tristes depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Era o primeiro dia da semana, ou seja, era o domingo. Naquele tempo não se chamava domingo, porque se chamou domingo depois da ressurreição do Cristo. Mas era o primeiro dia da semana, era depois do descanso, depois do sábado. E os discípulos voltavam tristes, amargurados pela morte do Cristo. Estavam turvos e cegos. Estavam com a vista obscurecida, com o coração endurecido, e nada dava essa certeza daquilo que eles tinham vivido com Jesus. Para eles tudo tinha acabado com a morte do Cristo. Tanto que eles falam, quando voltam no caminho, Jesus se aproxima perto deles, começa a conversar com eles. E aí Jesus se aproxima como quem não quer nada, Muitas vezes Jesus ele se faz de desentendido da situação, Muitas vezes nós nos sentimos assim, Jesus não entende a minha situação, Jesus não está vendo que eu estou sofrendo. E às vezes Jesus faz isso até de propósito mesmo. Ele se dá de desentendido, Ele se aproxima, ele se coloca ao lado. Por que Jesus se faz de desentendido? Porque ele respeita o seu tempo, ele respeita o seu momento. E se Jesus tivesse chegado e falado: mas como vocês são besta, tonto, sou eu aqui, ressuscitei. Os discípulos de Emaús iam virar para ele e falar: esse cara tá maluco, esse cara tá doido. Quem que é esse maluco que tá se achando Jesus? Porque Jesus, ao mesmo tempo que era o mesmo, não era o mesmo. Porque Jesus aparece ali para Maria Madalena o confunde com o jardineiro. Então quer dizer, ele é o mesmo, mas ao mesmo tempo não é o mesmo. Ele é o glorioso, o ressuscitado. Mas mesmo sendo o glorioso e o ressuscitado, parece que os corações estão endurecidos e não conseguem perceber essa graça, essa força do ressuscitado em si. Tanto que até antes de ontem nós lemos quando Maria Madalena ela vê dois anjos, um aos pés de Jesus, outro na cabeça de Jesus. Ela fala: onde colocaram o meu Senhor? E aí ela reconhece que é anjo, mas nem os seres espirituais consolam o coração daquela mulher apaixonada. E se você quer aprofundar nisso que eu estou dizendo, escuta no canal aqui do Manual do Evangelizador, porque a gente explica passo a passo o que aconteceu com o coração daquela mulher e qual foi o sentimento que brotou, qual foi o efeito que fez renascer no coração daquela mulher. Um coração esponsal, um coração de uma mulher vidrada e apaixonada por Deus. Pode acontecer qualquer coisa, posso ver anjo, mas nada consola o meu coração se eu não ver o meu Cristo, o meu Senhor. Entende? Então assim, mesmo Jesus poderia estar tudo iluminado ali, ser um fluorescente ali diante deles, uma pessoa muito cheia da graça, cheia da alegria, mas as pessoas estavam tendo ele como um cara doido, Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles, e Jesus pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Aí os discípulos falam:
esse cara aqui tá perturbado. Esse cara aqui é um lunático, é um despaisado, não sabe o que tá acontecendo no mundo. É a mesma coisa se eu chegasse para você: olha, gente, a guerra da Ucrânia e da Rússia. Olha, nós estamos saindo de uma pandemia. Ah, é? Teve pandemia? O mundo inteiro só fala nisso. O mundo inteiro só fala da guerra. E só você que não sabe disso. E a mesma coisa com a pessoa de Jesus. Cara, o que você está perguntando? Se só você não está sabendo do que aconteceu. E Jesus se faz de bobinho, né? Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou o que foi. O que foi? Oh, meu Deus. Se eu sou os discípulos de Emaús, eu falei: cara, dá licença, meu, se liga, bicho. Deixa eu curtir aqui meu luto, deixa eu curtir aqui minha fossa, deixa eu ficar aqui na minha, deixa eu ficar aqui de boa, sai daqui. Mas aí eles pacientemente falam, né? Respondem: olha, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, ou seja, estava esperando uma libertação social, uma libertação do poder do Império Romano. Mas apesar de tudo, ou seja, porque ele era grande em obras, milagres, prodígios e sinais, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Aí depois, olha aqui a descrença e a falta de fé. Olha, é verdade que algumas mulheres aí, algumas doidas, algumas lunáticas do nosso grupo, nos deram um susto, né? Falaram que viram ele, né, de madrugada, falaram que foram no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos. De fato foi o que aconteceu, ou seja, lunática, maluca, tão doida, ficaram perturbadas com a morte de Cristo. E que estes afirmaram que Jesus está vivo. Ou seja, o anúncio da ressurreição já tinha chegado ao coração daqueles 2 discípulos, mas mesmo assim o coração estava fechado. Muitas vezes não é isso que acontece com a gente. Nós estamos diante de Deus, nós estamos diante do Senhor, ouvimos falar dos seus poderes, ouvimos falar da sua graça, as pessoas falam que ele ressuscitou, as pessoas falam que ele é vivo, mas eu não quero acreditar. Depois, eles ainda continuam falando assim: olha, falaram que ele está ressuscitado, porém a ele ninguém viu. Então, meu amigo, eu não acredito. Porém, de fato, é verdade que ninguém tinha visto? Sim ou não? Não. Quem tinha visto? Maria. Se as mulheres foram lá e falaram que ele está vivo, é porque ela viu. Mas por que eles não acreditaram no anúncio dessa mulher? Porque naquela época as mulheres não eram nem contadas, né? Tinham 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, não era uma palavra credível. Tipo, essas aqui são lunáticas, falam que viram anjo, agora estão falando que Jesus está vivo. A ele ninguém viu. Desconsideraram completamente até o anúncio, o testemunho dessa mulher, de Maria Madalena. Ok? Tá dando para entender, gente? Estão acompanhando aqui a reflexão? Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos. Então essa é a primeira coisa. 2 constatações. Poxa vida, vocês são lentos e não têm inteligência. Imagine eles voltando para o povoado de Emaús. Cara, colocamos a esperança nele. Poxa vida, ficamos atrás dele. E aí, continuamos na mesma. Cara, se aparecer um outro aí nessa pegada aí, já era. Agora, mano, vou viver minha vida aí.
até que a morte chegue para mim. Ah, tá louco. Tô triste. Então esse era o sentimento dos discípulos. Lentos, voltando vagarosamente, com as suas inteligências, com a sua razão obscurecida. Porém a palavra continua, né? Jesus começa a abrir a mente deles. E como ele começa a abrir a mente? Através das Escrituras, trazendo a eles a lembrança de tudo aquilo que eles já sabiam. Portanto, o Espírito Santo, ele vem em nosso auxílio para iluminar aquilo que nós já temos dentro de nós. E aí o coração começa a ser iluminado. Poxa vida, vocês não creem em tudo que os profetas falaram? Vocês não creem que ele é o Cristo que não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Não foi comunicado isso para vocês? E aí, nosso Senhor, a palavra fala que começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. 11 quilômetros. 11 quilômetros, pelo menos 2h30, 3 horas de caminho. Mas como eles estavam andando um pouco triste, eu acredito que durou aí umas 3h30, 4 horas. Então foram 3h30, 4 horas de vigília. Como de oração, de palavra, de pregação, como a nossa vigília, né? 4 horas ali falando, para que eles pudessem convencer. De repente, a palavra, olha como Jesus é. Jesus se dá de desentendido. Jesus se faz de desentendido. Jesus, a partir daquilo que eles falam, Jesus começa a relembrar-os da palavra. E Jesus faz de conta que o seu caminho ainda é mais longe do que Emaús. E aí Jesus vai mais adiante. E aí os dois, esse cara aí até que é gente boa, né, meu? Tá tarde, né? Vamos chamar ele aqui para comer com a gente, ficar no povoado, né? Acredito que os parentes já tinham preparado um ranguinho para eles, porque Jesus vai partir o pão aqui, né? E aí ele fala assim: olha, já é tarde, a noite vem chegando, né? A palavra fala que era tarde, a noite já vinha chegando. Fique aqui, coma conosco, fique conosco. E aí Jesus fica com eles. E aí o que acontece? No partir do pão, os olhos deles se abrem. Então esse é o primeiro efeito da graça da ressurreição. Quantas coisas em nós estava obscurecida antes do nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas coisas nos cegavam antes da força de Deus, da graça de Deus, da manifestação do ressuscitado em minha vida. Então essa é a primeira coisa que acontece, os olhos se abrem. A inteligência se abre. Eles reconhecem Jesus no partir do pão, e aquilo basta, porque quando Jesus parte o pão, o que acontece? Jesus desaparece da presença deles. Já não é mais necessário que Jesus glorioso esteja ali do lado deles, porque renasceu no coração deles a fé. E o que Jesus coloca como fruto no coração deles? Primeira coisa, abre a vista, abre a consciência, abre o coração daqueles homens. Depois, segunda coisa, arranca o medo. Porque eles falaram: olha, Jesus, fica aqui conosco porque é tarde. O dia vem chegando. E o que eles fazem quando reconhecem Jesus no partir do pão? Imediatamente se levantam e voltam para anunciar aquilo que viveram, aquilo que viram e ouviram. Então o que acontece com a experiência com o ressuscitado? Os olhos se abrem, a lentidão desaparece. Quem ama tem pressa, quem ama
ama faz com velocidade. Quem ama não é borboso. Quem ama não é... Não. Quem ama é veloz. Quem ama corre. Então esse é o fruto do ressuscitado. A experiência do ressuscitado coloca rodinha, coloca turbo nos pés daqueles discípulos. E aqueles discípulos voltam correndo. Voltam correndo para anunciar aquilo que viram e ouviram. Terceiro fruto, eles voltam ao caminho. Eles estavam perdidos, eles estavam voltando, eles estavam se desconvertendo. E começa de novo a metanoia. Vamos voltar lá. É lá que nós temos que ficar. É com os 12. Vamos enfrentar essa nossa missão. E o que significava isso? Eu estou disposto também a morrer pela causa do meu Senhor. Então eles voltam para anunciar a Simão e aos outros tudo o que aconteceu. A palavra fala que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos com os outros, e esses confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então assim, a notícia já estava pegando fogo. Então eles voltam, eles têm essa força. Aí hoje nosso Senhor aparece novamente, e Ele aparece com uma frase: a paz esteja convosco. O que isso significa? Agora eu estou com Jesus. Brisa suave. Agora é só paz. É essa paz que o nosso Senhor dá? Não. A paz que o Senhor dá é a paz de conectar, de abinar, de como se ligasse o nosso coração na tomada do seu amor, na sua graça, e o nosso coração fica em paz, porque tudo aquilo que nós vivemos com Ele é verdade. Ou seja, Ele dá paz no sentido de que, olha meu irmão, tudo aquilo que você ouviu falar, que você percebeu é verdade. Fica em paz. É como se eu chegasse aqui e falasse: olha, vamos imaginar que a Laura está casada, e aí eu falo: olha Laura, eu vi o teu marido ali na esquina com uma mulher. Ai meu Deus, ela tá me traindo. Mas ele tava batendo um papo com ela, não tava fazendo nada. Ai meu Deus, ela tá me traindo, isso e aquilo outro, tal. Aí chega uma pessoa e fala, aí você conhece uma pessoa e fala assim: meu Deus, eu vi meu marido, então falaram que meu marido tava com uma mulher, tal. Aí chega uma pessoa e fala assim: não filha, fique em paz, porque ele tava ajudando ela. Ela é uma menina de rua e ele levou ela pra Missão Belém. Aí o que você faz? Ufa, não, então eu posso acreditar nele. Ele é meu maridão mesmo. Ele é digno de fidelidade. Não vou esquecer dele, não, é isso mesmo. Então é uma paz de que eu estou na verdade. É uma paz que é a manifestação da vontade de Deus no meu coração. Então é uma paz profunda, é uma paz de verdade, não uma paz da preguiça, não uma paz da timidez, da tibieza, não uma paz de ser folgadão lá, todo estribuchado, sem querer fazer nada, mas é uma paz da verdade. É uma paz de que tudo aquilo que eu estava fazendo é verdade. Porém, olha como é as coisas. Mesmo diante dessa palavra, a palavra aqui, o Evangelho fala que eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Estão vendo Jesus, mas estão pensando que estão vendo um fantasma. Meu Deus, será que é ele mesmo? Será que é aquele que morreu? Então eles começam a ficar com medo, pensam que estão vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Essa é uma outra coisa, meu irmão, que Deus tira. Olha, irmão, fica em paz. Tudo que aconteceu deveria ter acontecido.
E Jesus fala: por que estáis preocupados? Por que estáis com dúvida no coração? Então o nosso Senhor, o fruto do ressuscitado, Ele tira de nós a preocupação e tira de nós a dúvida. Ele arranca a preocupação, Ele tira de nós a dúvida. Talvez nós estamos aqui cheios de preocupações. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a água? Ou o carro quebrou? Ai meu Deus, e agora como que eu vou conseguir? Eu tenho essa dívida, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação. E agora? Eu estou ressuscitado. Fica tranquilo. Se eu venci a morte, o que é o teu problema diante da morte? Eu sou aquele que não morre mais. Para quem tem o coração do ressuscitado não existe problema, mas sim solução. Porque o problema só se chama problema porque existe força. Porque se não tivesse solução, não se chamaria problema. Dá para entender? Para um coração que está em Deus, fica despreocupado, querido. Não duvide no teu coração. Eu posso tudo. Mas mesmo com essa dúvida, mesmo eles achando que Jesus era um fantasma, Jesus começa a dar testemunho. Aí, ó, sou eu mesmo. Enfia o dedão aí. Aí, ó, enfia aí o dedão no buraco da chaga. Olha o buracão aqui do prego. Olha aqui no pé. Xereta aí, rapaz. Sou eu mesmo. Aí, olha o que diz a palavra. Aí Jesus fala: toque em mim, né? Um fantasma tem carne, um fantasma tem osso, como vocês estão vendo. Jesus se mostra a eles, mas eles ainda não podiam acreditar. Bom, tá bom, já que você está me achando um fantasma, eu acho que o Tico estava lá no meio deles, né? E falou: tá bom, me dá um peixinho assado aí. Dá um rango. Fantasma não come. Fantasma não come. E aí dão de comer para Jesus. E Jesus come com eles. Dá para perceber que Jesus vem atrás de nós como um louco. Jesus tem sede da nossa alma. Vamos falar real, gente. Se fosse depender da nossa alma, da nossa disposição para ir até Deus, a gente estava ferrado até hoje. Mas aí Jesus que aparece, a gente acha que ele é um fantasma. Aí Jesus fala: olha, toca aqui, sou eu mesmo. E aí eles tocam e mesmo assim eles não acreditam. Aí Jesus: tá bom, então me dá aí de comer. Aí Jesus come. Jesus se manifesta, come com eles. E aí ele começa a falar a eles, a pregar, o que abre o coração. Ou seja, qual que é o ambiente propício para a manifestação de Deus? É a mesa. É a mesa. Para um judeu, quando ele quer ser seu amigo, o lugar da conversa, do diálogo é a mesa. Quando ele senta com você na mesa, é porque ele é seu amigo. Entende? É por isso que Jesus faz o seu maior milagre na mesa, no jantar. E aí Jesus janta com eles de novo e começa a falar da palavra. Mais uma vez, mesma coisa que falou para os discípulos de Emaús, fala para eles: era preciso que se cumprisse a lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. E aí começa a falar de novo. E o que acontece? Um outro fruto do ressuscitado. Nós falávamos que lá Jesus faz abrir os olhos, coloca velocidade, tira o medo, e aqui Jesus abre a inteligência. Lembra, por que sois tão sem inteligência? No Evangelho dos Discípulos. E aqui Jesus ele abre a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ou seja, a ressurreição de Cristo faz o coração deles se abrirem para a verdade da sua palavra. Ele é a palavra encarnada e as pessoas começam a entender a palavra. Meu irmão, você entende? Às vezes você fica sem entender a palavra de Deus? Às vezes, sim ou não? Sim.
É porque vocês estão sem o Espírito do ressuscitado no coração de vocês. Pede o Espírito do ressuscitado, pede a luz de Deus, e você vai ver que a palavra vai se iluminar para você, e a tua inteligência vai se abrir. Esse é o fruto do ressuscitado. A inteligência se abre, os discípulos começam a entender, e Cristo diz: assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações começando por Jerusalém serão minhas testemunhas. E esse é o grande fruto da ressurreição, ser testemunha. A palavra testemunha significa martírio, ou seja, martírio. Deus dá a força a nós para que nós façamos como Ele fez. Ele deu o seu testemunho de amor, a sua prova de amor morrendo na cruz. E o fruto do ressuscitado impele no nosso coração esse fogo e esse desejo ardente de também dar a vida pela causa dele. Portanto, meus irmãos, você quer saber se você está com fogo do ressuscitado na tua alma, no teu coração? Você tem desejo de morrer por Jesus? Você tem desejo de dar a sua vida por Jesus? Você tem desejo de dar o seu último fôlego por Jesus? Ou você está aqui preocupado: ai meu Deus, estou cansado, amanhã eu tenho que trabalhar? Ou você está preocupado em falar: fala Deus, queima minha alma, queima o meu coração, porque eu não vejo a hora de chegar em casa e te testemunhar, mesmo que meu marido chegue para mim e fala: sua louca, olha a hora que você chegou aqui em casa, só quer saber da igreja, não sai de lá. E não interessa, porque isso é martírio, isso é morrer pelo Cristo. Eu estou sofrendo, eu estou sendo xingada por causa dele, eu estou sendo xingado por causa dele, as pessoas estão sem paciência comigo por causa dele, e isso é martírio, e isso é morrer, não importa, custe o que custar. E aí quando você vai lá no trabalho, lá no seu emprego, as pessoas começam a falar: esse aí, olha aí, só fica querendo saber de rezar, só fica falando de Deus, esse cara é um louco, esse cara não sabe o que é o mundo, esse cara não sabe o que é a diversão, essa pessoa não sabe o que é a vida. E você pode falar para ele: na verdade é você que é um cego, é você que não sabe o que é a vida. Eu estou vivendo naquele que é o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira vida é você, meu irmão. E em nome de Jesus, você um dia vai receber o Espírito do ressuscitado na sua vida, e você vai se abrir, os seus olhos vão se abrir, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, e um dia você vai ser mais do que eu. Um dia você também vai dar testemunho da graça de Deus, e é isso que deve impelir o nosso coração. Esse é o fruto do ressuscitado. Eu quero te anunciar, porque as pessoas que viam Jesus, Maria Madalena foi correndo anunciar aos 11, aos 12, os discípulos de Emaús voltaram correndo para anunciar, aqueles que ali estavam também davam testemunho, e a palavra testemunho significa martírio, e a palavra martírio significa dar a vida. Dar a vida significa morrer. Morrer significa morrer pela causa de Cristo, dar tudo pela causa de Cristo. É esse o Espírito, e é essa a força do ressuscitado dentro de nós, em nossos corações. Por isso, meu irmão e minha irmã, tenha coragem. Você também que está acompanhando aqui pelas redes sociais, não tenha medo. Jesus te chama a dar tudo. Jesus não quer um pouquinho, Jesus quer tudo. Ele deu tudo e Ele te pede tudo. Ah, então é barganha. Jesus não deu a vida de graça por você. Deu sim. Porém, a partir do momento que esse amor vai impelindo a nossa alma, o nosso coração, nós não conseguimos fazer mesmo, porque é o amor dele que corre em nós, e o amor dele nos impele a dar esse testemunho. Por isso não é barganha. E se você não está sentindo isso, se eu não sinto isso no meu coração, é porque eu ainda estou com o meu coração fechado, é porque eu preciso beber da misericórdia de Deus, é porque eu preciso me confessar, é porque eu preciso ainda deixar a graça dele entrar profundamente no meu coração e na minha vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos abrir a essa graça do ressuscitado em nossas vidas.